balão de 10 litros foram colocados 10 mols do gás formaldeído e aquecido a 773 Kelvin. Um estado de equilíbrio foi atingido com os gases formaldeído, hidrogênio e monóxido de carbono. No equilíbrio, registrou-se a presença de 0,2 mol por litro do gás mais volátil. O valor de constante de equilíbrio na temperatura do experimento é. Então, uma questão bem chata, porque a gente tinha que montar a equação, saber quem é o gás mais volátil, saber quem é o formaldeído. E olha só, o formaldeído é o formol ou o metanal lá da química orgânica. Então, ele tem fórmula CH2O ou HCHO, tanto faz. E ele vai reagir para produzir, ele me contou no texto, gás hidrogênio, que é o H2, mais monóxido de carbono. E perceba que essa equação já está balanceada. Ele quer que a gente calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação. E aí, para isso, eu preciso montar a expressão do Kc desta reação. E o Kc dela é concentração de H2 vezes a concentração de monóxido de carbono sobre a concentração de formaldeído, CH2O. Ele quer que a gente calcule a constante de equilíbrio. A gente tem que jogar ali na fórmula os valores do sistema quando ele atinge o equilíbrio. Só que ele não me deu no enunciado as concentrações de todo mundo no equilíbrio. Então, eu preciso descobrir essas concentrações do equilíbrio para pôr na fórmula. E como que a gente descobre essas concentrações do equilíbrio? A gente tem que montar um quadro para poder investigar essas concentrações. E olha, como que funciona esse quadrinho? Eu vou colocar aqui, na primeira linha, todos os participantes da reação. CH2O, H2 e CO. E na primeira coluna eu coloco os instantes da reação, que são o início dela, a reação em si, a estequiometria dela e, por último, o quanto resta no equilíbrio das espécies, que é o que me interessa. Sendo que no início de uma reação a gente não tem produtos, né? Os produtos H2 e monóxido de carbono. Outro dado importante. Qual informação a gente já pode colocar dentro desse quadro? A gente pode colocar que, olha, ele me diz que em um balão de 10 litros foram colocados 10 mols do formaldeído. Em equilíbrio químico, a gente trabalha com concentrações em mol por litro. Então, se ele colocou 10 mols de formaldeído num recipiente de 10 litros, eu posso falar que a concentração inicial do formaldeído é de 1 mol por litro. Se tem 10 mols em 10 litros, em 1 litro tem 1 mol, né? Ou então, quer usar a fórmula de concentração, quantidade de mol sobre o volume, 10 sobre 10 dá 1 mol por litro. A outra informação que ele deu é que no equilíbrio registrou-se a presença de 0,2 mol por litro do gás mais volátil. O gás mais volátil é o gás que evapora mais fácil. O formaldeído e o monóxido de carbono apresentam moléculas polares. Já o gás hidrogênio, ele é apolar. A molécula do gás hidrogênio é apolar. Por ser apolar, ele apresenta interações mais fracas, portanto, ele é o mais volátil, ele é o que evapora mais fácil. Então, ele está me contando que no equilíbrio, a concentração do hidrogênio é 0,2 mol por litro. Uma pegadinha dessa questão. Ele me deu que colocou no início 10 mols do formaldeído e me diz que no equilíbrio a concentração do gás hidrogênio é 0,2 mol por litro. Toma cuidado, tem gente que pegaria esse 0,2 aqui e ia dividir por 10 litros de novo. Ele não me contou a quantidade de hidrogênio que tem no equilíbrio.
ele já me deu a concentração. Então, quer dizer que esse 0,2 mol por litro, ele já dividiu a quantidade de hidrogênio do equilíbrio por 10. Tá? Então, fica atento aos dados. Pronto, são os dados que eu tenho do enunciado. E aí agora o restante a gente tira a informação da nossa estequiometria dessa reação. De modo que a estequiometria, como a reação está balanceada, ela é toda 1 para 1 para 1. Então, olha, 1 mol de formaldeído reage, forma 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de monóxido de carbono. Se no equilíbrio eu tenho 0,2 mol por litro do gás hidrogênio e não tinha hidrogênio no início, esse 0,2 mol por litro que tem no equilíbrio, ele só pode ter sido produzido durante a reação. Então é aqui no R da reação que eu vou ter que respeitar a estequiometria. E como ela é toda de 1 para 1 para 1, se na reação eu produzir 0,2 mol por litro do gás hidrogênio, eu também tenho que ter produzido 0,2 mol por litro de monóxido de carbono e eu também tenho que ter consumido, ou reagido 0,2 mol por litro de formaldeído. Como não tinha monóxido de carbono no início, se foram produzidos durante a reação 0,2 mol por litro de monóxido de carbono, então no equilíbrio a gente também vai ter 0,2 mol por litro. E se no início da reação a gente tinha 1 mol por litro de formaldeído e na reação a gente precisou consumir 0,2 mol por litro, atingido o equilíbrio, a gente vai ter uma concentração de 0,8 mol por litro do formaldeído. Pronto, achamos as concentrações do equilíbrio, agora a gente pode simplesmente colocar na fórmula. E aí, para calcular o Kc dessa reação, concentrações no equilíbrio. Do H2, 0,2, de monóxido de carbono também 0,2 e do formaldeído 0,8. 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Dividido por 0,8 e essa conta vai dar exatamente 0,05. É o Kc desta reação. Resposta letra B.